Bom, então estamos discutindo o filo dos cordados. E assim como todos os filos, tem características que são específicas dos filos, né? Então, o nome cordado vem da presença de uma estrutura chamada aqui, ó, de notocorda, tá? O que é a notocorda nesse bichinho estranho que está aqui? Ela fica aqui, ó, a notocorda. Essa notocorda, ela tem dois caminhos. Num caminho, ela continua sendo notocorda para sempre. E aí, são os bichinhos como esses que eu escrevi, né, na semana passada para vocês, os chamados, né, como esse bichinho aqui, protocordados. Tá? No outro caminho dessa notocorda, ela pode ser, vou escrever aqui, ó, que ela pode ser substituída, tá? Ela pode ser substituída pela coluna vertebral. Então, a notocorda, ela pode ser substituída pela coluna vertebral. E aí você tem um outro subfilo desse filo, que é o dos cordados verdadeiros. Tá? Daqui a pouco a gente vê isso. Então, pergunto aí, cuidado com o que você vai responder. Notocorda é a coluna vertebral? Não, ela não é a coluna vertebral. Notocorda é uma estrutura de sustentação e que pode ser substituída pela coluna vertebral de acordo com o tipo de bichinho, tá? Então, no nosso caso, nós temos coluna vertebral, ela veio de uma substituição lá no embrião de uma notocorda. Tá? A gente já teve notocorda. Tubo nervoso dorsal, né? Então, o tubo nervoso fica nas costas. A gente vai ver isso bastante em embriologia. Todos os outros bichinhos que não são cordados têm um tubo nervoso ventral na barriga, né? E as fendas branquiais, que são essas dobras aqui, esses buraquinhos, são as fendas branquiais, tá? E se você acha que os moluscos foram difíceis por ter aquele monte de diversidade de característica, aqui nos cordados vocês vão ficar doidos. Por quê? Porque a diversidade é maior. Tanto que o nosso foco, né, aqui nos cordados não é nem discutir os sistemas, porque a gente tem um grupo mais, entre aspas, evoluído, no sentido de ser o último, né, no grupo mais evoluído, e que tem um acúmulo de todas as características, tá? Então, sistema nervoso dorsal, tem lá, né, ganglionar dorsal, tubo, sistema digestório completo, sistema circulatório fechado, enfim, a gente vai ter todas as características. Então, o que vai marcar o estudo desse grupo, o estudo dos cordados, é o estudo da classificação, tá? Se a gente pensar qual o filo com maior diversidade, com certeza é esse aqui, é o dos cordados, que tem os bichos mais diversos possíveis, tá? Continuando aqui, então, ó, com os protocordados, né, ou acraniatos. Então, esses caras aqui, lembra? A gente terminou a aula falando deles. Eles são vertebrados ou invertebrados? Eles têm coluna vertebral? Não. Eles são invertebrados. Por isso que invertebrados. Que na aula passada eu comentei assim, ó. Todo vertebrado é um cordado, mas nem todo cordado é vertebrado. E que não era justo você dividir os bichinhos, todos os bichinhos, como vertebrados e invertebrados. Por quê? Porque os vertebrados, que somos nós, somos os craniados, fazemos parte de um filo, a gente nem forma um filo, tá? Então esses daqui, que são os cordados primitivos, são divididos em 3 classes, né? Reino, filo, aí tem subfilo, aí agora as classes. Então tem esse cara aqui, ó, o M cordado, M significa metade, porque a notocorda, ó, apesar desse bichinho estar morto e estourado aqui, ó, essa parte aqui é a notocorda. Aí tem um pedaço destruído aqui que vai aqui e acaba aqui, ó, tá vendo? Então esse bichinho tem uma notocorda pela metade, ó.
Esse aqui, o chamado balanoglossus. E para trás ele não tem a sua notocorda. Então esse cara aqui tem a notocorda reduzida. Então só uma parte do corpo que tem essa estrutura de sustentação. Na areia, talvez você encontre esse bichinho, porque ele deixa um buraquinho assim, e de repente sai esse toletinho de areia aqui, que parece um cocôzinho fazendo esse desenho, é ele escavando um canal aqui na areia, tá? Não vai confundir, tem uns caras que vão na praia com um cano assim, né, e vai puxando assim, e pega um crustáceo para pescar, né, o chamado corrupto. Não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Esses aqui tem os caras que moram na região, lá que moram na praia, chamam esse bichinho de minhoca do mar, tá? Então, por enquanto, sim, a notocorda serve para sustentação. Então, olha esse cara. Você falaria que esse cara pertence ao mesmo filo que você? Ou então esse outro aqui, ó. Você acha que esse bichinho pertence ao mesmo filo que você? Esse bichinho aqui, o urocordado, ele é céssio. Aí você fala, nossa, existem cordados césseis. Sim, apesar de ter uma larva que nada, a fase adulta da vida dele é céssio. Então, a assídia, que é esse bichinho aqui, tem a respiração branquial, está dentro da água. Aqui no desenho esquemático do corpo dele, mostra que ele tem o sistema circulatório fechado com sangue. Então, ele tem um sistema de funil assim, ó. Entra a água por aqui, né? Sai a água por aqui, não, entra a água por aqui. Aqui é o estômago dele. Sai a água por aqui, por esse sifão, né? Tem gente que chama esses caras de animais sifonados, mas não é o nome certo para isso. E assim ele se alimenta, com o sistema circulatório fechado e tudo mais. Eles são do nosso filo por quê? Porque eles têm a notocorda. É isso mesmo. Não só a notocorda, mas o tubo nervoso dorsal e as fendas branquiais, tá? Mas, de novo, ó, eu pego um bichinho desse azulzinho. Aqui no litoral brasileiro, no litoral de São Paulo, tem um monte desses bichinhos bem pretão, assim, bem escuro. Aí eu ponho na sombra e falo, esse cara aqui é teu primo. Né? Você vai falar, não, mas nem a pau. Mas para ficar claro que os cordados não são só peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tem aqui esses protocordados que também são cordados. Né? E o mais conhecido, que a gente vai falar bastante dele nas aulas de embriologia, principalmente, é esse bichinho aqui, o cefalocordado. Por quê? Porque a notocorda vem na cabeça. Ó, aqui a notocorda, estrutura de sustentação, que segue todo o corpo dele. Né? Um bichinho praticamente pequenininho, 5, 7 centímetros no máximo, também de água salgada, né? Que é transparente. Ele é meio transparente. E como ele é um cordado primitivo, mas a gente estuda muito ele em embriologia, porque as etapas do desenvolvimento embrionário dele são exatamente as mesmas que as nossas. Se a gente pegar um embrião desse bichinho aqui no comecinho, tipo, uma semana, pegar um embrião humano em uma semana, você não sabe qual é qual. De tão parecido que somos, né? E tudo bem, porque a gente é do mesmo filo. Depois, lógico, né? Vai mudando, né, as características e aí cada um vai virando uma coisa, tá? Então, os protocordados são esses bichos estranhos, como o cefalocordado, o urocordado e o hemicordado, tá? Então, são os grupos, eu gosto de chamar de grupo esquecido, porque é difícil alguém comentar com vocês, né, desses bichinhos. Esse aqui, por exemplo, né, o anfioxo, que é esse bichinho aqui, ele é tão estranho, tão diferente, ó, tem uma boquinha aqui, tem um digestório completo, tem um ânus aqui no final, mas as fendas branquiais não servem para respiração. Esse cara aqui, ele tem respiração cutânea. Mesmo que ele tenha as fendas branquiais e seja aquático, ele respira pela pele. Aí você fala, nossa, um cordado com respiração pela pele. Não é nada demais. O sapo também é um cordado e tem respiração pela pele. Entendeu? Então, cuidado, porque esses bichinhos, eles são traiçoeiros nesse sentido. Você acha que eles são muito difíceis, mas não são. São apenas indivíduos que
da sua geração até a sua morte, mantém a notocorda como estrutura de sustentação, tá? Então, a notocorda não vira coluna vertebral, ok? Diferente desses. Então, ó, agora vamos para os cordados que a gente conhece. Por isso que a gente põe esse nome na frente, aqui, os eucordados, né? O verdadeiro cordado. Ou craniado, porque tem crânio, ósseo, ou vertebrado. Agora tem os vertebrados de fato. São peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Então, a notocorda é substituída pelo esqueleto, né? O esqueleto axial, que está no meio, o esqueleto apendicular, que está ao redor. São animais que têm crânio, têm cabeça, né? Um encéfalo, e possuem as vértebras, por isso eles são vertebrados, tá? Então, como eu disse, né? Esses aqui a gente conhece bastante, vocês conhecem mais, são mais palpáveis, a gente vê, mas mesmo assim tem algumas coisas interessantes, né? Dentro de um filo, tem, nesse caso, subfilo. Então, dentro desse subfilo, nós veríamos as... Como que era a ordem? Reino, filo, classes, né? Nesse caso, não. Como eu disse, né? Nossa preocupação com os cordados é a classificação, porque há uma grande diversidade. Ser um peixe, tá? É ter uma super classe. Então, a super classe dos peixes. Olha que doido. Então, peixe é super classe. Aí depois vem classe e aí vem subclasse. Nossa, que bagunça. Então, isso mostra que tem uma grande diversidade nesses bichinhos, tá? Então, ó, por que eles são peixes? O que tem todo peixe, né? Respiração branquial, vive na água, tá? E aí, nós vamos dividir em duas categorias. Eu gosto desse nome aqui, ó. Agnato. Tá? Daqui a pouco eu te explico o que significa. E o outro, que é o gnato, ó. Se eu colocasse essa foto aqui, ó, peixe, e você visse esses dois, estava de boa? De boa. Só que olha esse cara aqui. Esse cara é peixe também. Né? Só que qual a diferença? Agnato significa que não tem... Ah, errei. Não tem mandíbula. Pergunto, esses caras têm cabeça? Tem crânio? Tem, porque antes de mais nada eles são craneados, ó. Eles são vertebrados. Então, eles têm cabeça, têm crânio, têm vértebra, só que eles não têm mandíbula. São peixes sem mandíbula. Ele não tem o movimento de abrir e fechar a boca. Olha a boca dele que da hora, essa boquinha aqui na sua direita, ó. Uma boca circular, cheia de dentes que crescem em espiral aqui dentro. Né? Então, não precisa ter medo, porque se ele não abre e não fecha a boca, ele morde. Não, ele não morde. Então, o que ele faz? Eles são ectoparasitas. Ele suga. Perfeito. Então, a gente tem aqui as lampreias, as feiticeiras e o peixe-bruxa. Tá? E, geralmente, eles são parasitas de quem? São parasitas de peixes maiores, tá? Então, tipo tubarão, você pega os grandes atuns, pode ser aí mamíferos marinhos, algumas baleias, golfinhos, ou simplesmente se alimentar de material orgânico em decomposição lá no fundo. Tá? Então ele vem com essa boquinha toda bonitinha e faz o processo de sucção, arranhando a pele para arrancar um pedacinho para comer. Tá? O tamanho deles aí, tamanho médio aí de até um metro, né? Não precisa ter medo, ó, as praias que tem bastante aqui pra gente desse bichinho são as praias de Santa Catarina. Santa Catarina. Mas assim, você não vai achar esse bichinho
na superfície. Você não vai achar esse bichinho na área de banho. Eles são bichinhos de regiões mais profundas, tá? Essa foto está toda iluminada e bonitinha porque foi no aquário, aqui no Aquário dos Santos, né? Tem lá a lampreazinha. Sistema digestório completo, boca e ânus, sistema circulatório fechado, tem lá tubo nervoso ventral, né? No Sabina tem? Não conheço. Respiração branquial, característica geral de animal aquático, tá? Então, a gente está assim, quer ver? Deixa eu pegar, ó. A gente está aqui, vou fazer aqui embaixo, ó. Estamos no cordado. Aí tem acraniado e tem o craniata. Tem esses dois. Aí dos craniados tem a superclasse dos peixes. Aí tem a classe dos agnatos e a classe dos gnatos. E aqui você vai achar a ordem, né? Aqui tem até mais coisa, mas vamos para aqui. A ordem dos osteictes e dos condrictes. Aí depois tem aqui os anfíbios, os répteis. Aí olha que brisa, dos répteis saem as aves. Depois eu melhoro isso. E os mamíferos no final. Então, o problema do estudo dos cordados nem são suas características. Porque tudo que a gente viu de fisiologia até agora, desde o começo do ano, de estrutura da pele, tegumento, digestão, né, foi tudo de cordado. Né? Eu lembro, inclusive, eu acho que... Não sei se a gente estava presencial ainda, né? Não sei se a gente estava presencial ainda. A aula de sistema circulatório, que a gente viu como que era o coração do peixe, do anfíbio, do réptil não crocodiliano, do réptil crocodiliano, do ave, do mamífero. Então, toda a fisiologia a gente fez desse jeito, tá? Então, né, estão perguntando aqui no chat, ave não é classe? Ó, ave não é classe, ave é subclasse. Então, muitas dessas... tem gente que aprendeu como classe, porque isso aqui muda a todo momento, tá? Isso aqui muda muito. Por isso que eles estão tentando fazer hoje, já conseguiram, uma chave de classificação que não usa mais critérios subjetivos, que usa a genética para mapear esses bichinhos, tá? E aí vai por aproximação genética e dividir essa nova classificação. Ela já existe, já está em implementação. Para a escola acho que não vai mudar muito não, mas para o ensino superior com certeza, tá? Porque as aves são um subgrupo dentro dos répteis, porque elas têm mais características, ou mais não, elas têm características de répteis e não de mamíferos. Não é um grupo à parte, né? Muito louco isso. Agora, esses aqui vocês conhecem mais, né? Então, o que é um peixe gnatostomado? Então, esse cara aqui, ó, gnato, significa que ele tem mandíbula. Então, os gnatostomados são peixinhos que têm mandíbulas. Abre e fecha a boca. Tá? Tem mandíbula. E são divididos em dois subgrupos. Tomem cuidado com isso, tá? Os cartilaginosos e os ósseos. Sabe o que eu falo para você tomar cuidado? Porque é assim, ó. Ah, tudo bem. O tubarão é um peixe cartilaginoso. Esse peixinho, que eu não sei qual que é um peixe ósseo. Se o tubarão é um peixe cartilaginoso, significa que ele não tem osso? O que você acha? Né? Porque tem gente que fala assim, ah, se ele é cartilaginoso, ele não tem osso. Põe a mãozinha aqui na boquinha dele para você ver só. Não é? Ele não é um vertebrado craniado. Oh, ele tem crânio, ele tem mandíbula, ele tem dentes, ele tem coluna vertebral. O esqueleto axial é que está no eixo, ó. O esqueleto axial, cabeça, coluna vertebral e tal, é ósseo. Porque ele é um cordado vertebrado, então ele é craniado, tá?
Só que o esqueleto apendicular, as ramificações, são de cartilagem. Você já comeu tubarão? Já comeu tubarão? Por que os tubarões estão em extinção? Porque a gente come, né? Se você não comeu tubarão, você comeu fiote de tubarão. Que é um bichinho que tem assim, ó, tem um ossinho branco, ó, ossinho branco no meio. E aí vem a posta de comida dele, assim, ó. Que é a parte de carne que a gente come, que é assim. Cação. É o famoso cação. Você pode não gostar hoje, mas quando você era criança era o único peixe que tua mãe te dava, porque ele não tinha... O que ele não tem? Espinhos. Ele tem o esqueleto axial, mas o apendicular, né, não tem. Por isso ele é cartilaginoso. Tá? Então, quando a gente fala que o peixe é ósseo cartilaginoso, tem a ver com uma parte do esqueleto, que é o esqueleto, chamado de esqueleto apendicular. Tá? Então, esse cara aqui é cartilagem. Agora, o peixe ósseo tem o esqueleto apendicular formado por ossos, sem problema nenhum. Tá? E o que eles têm em comum? Primeiro, os dois têm uma estrutura chamada de linha lateral, que fica aqui, ó. Eu vou fazer embaixo, tá? Mas dá para ver um grupo de escamas, ó, que é diferente. Forma uma linha. Esse aqui também tem. Puta, eu fiz esse desenho bem em cima. Vou até tentar apagar aqui. Eu fiz o desenho bem em cima, dá para ver lá no final do corpo do tubarão, você consegue perceber, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, uma linha lateral no corpo que segue o corpo inteiro, tá? Tem um órgão sensorial para ele sentir vibração na água. Característica que nós já vimos. O coração tem duas cavidades. Isso. É o esqueleto, é a linha lateral que faz ele ter aquele reflexo, seja difícil pegar ele, né? Difícil pegar um peixe com a mão, por exemplo. Coração com duas cavidades. É um sistema circulatório fechado simples, né? Dê uma olhadinha na aula de sistema circulatório depois, quem não lembrar, mas esse bichinho tem um coração com duas cavidadezinhas assim. Um átrio e um ventrículo. O sangue chega, passa para o ventrículo, do ventrículo para fora. Né? Então, tem um átrio e um ventrículozinho. São dioicos, sexos separados, macho e fêmea. E essas duas características eu nem vou comentar porque elas são embrionárias, a gente vai ver ainda. Tá? Eles não têm algumas estruturas no embrião que permitem melhor o desenvolvimento. Tá? Então, quando você fala assim, ó, linha lateral é uma característica de todos os peixes. Coração com duas cavidades, característica de todos os peixes. Agora, eu posso separar, né? Olha essa radiografia bonitinha aqui de um peixe ósseo. Não, peixe ósseo. Crânio, tá aqui o crânio, coluna vertebral e as espinhas que fazem parte do esqueleto apendicular. Então, se fosse aqui uma... Eu não achei a de tubarão para mostrar para vocês, mas se fosse a de tubarão, teria a cabeça e a coluna vertebral, só. O resto não tinha. Tá? Não apareceria na radiografia. E vamos lá. Quais são as características agora exclusivas dos peixes ósseos? Tá? A gente só vai encontrar isso nos peixes ósseos. Bexiga natatória. Falei da bexiga natatória na aula de respiração, você lembra? A função da bexiga natatória não era a respiração. Para que ela servia? Isso. Era um órgão hidrostático, subir e descer na coluna d'água, né? Em alguns peixinhos, a boca tinha conexão com a bexiga natatória e ele conseguia engolir o ar para respirar, tá? As escamas dos peixes ósseos são aquelas escamas que você conhece, aquelas escamas, a gente chama de escama dérmica, mas é uma escama que você tira com a mão, assim, fácil, né? A famosa escama de peixe. Ó. Todos os peixes com espinhos são ósseos? Sim, sem exceção. Tá?
E as brânquias com opérculos? Isso, cavalo marinho é ósseo. Brânquia com opérculo é isso aqui, ó. A brânquia está protegida, tá? Então a brânquia tem um opérculo que protege. Já o tubarão não, né? O tubarão, ele tem aqueles buracos, né, que formam as brânquias. São animais aquáticos. Os peixes ósseos, a gente pode enumerar mais coisas aqui, ó. Por exemplo, eles têm as excretas à base de amônia, né? Mas os cartilaginosos excretam ureia. E esse cara tem uma outra coisinha. Esse cara aqui tem uma boca protognata, quer dizer que a boca é, vou pôr entre aspas assim, ó, para frente. Ó, a boca tá virada para frente. A boca tá virada para frente. Volta aqui, ó. A boca tá virada para frente, tá? A boca do tubarão tá virada para frente, ó. Não. O tubarão tem a boca ventro, né, virada para baixo, tá? Respiração é branquial. Respiração é branquial. Aqui ele está falando de respiração pulmonar para alguns peixes que usam a natatória como respiração. São os peixes dipnóicos. Mas eu escrevo aqui também. É que, não, eu não vou escrever. Por que eu não vou escrever? Porque respiração branquial é uma característica só de peixe ósseo? Não. Também é uma característica de peixe cartilaginoso. Então, características de peixes ósseos. O esqueleto apendicular ósseo, excreção de amônia, boca para frente, bexiga natatória, a brânquia com o opérculo protegendo o sangue e as escamas dérmicas, as escaminhas normais de peixe que se destacam facilmente. Agora, num tubarão, a gente não tem essas características, né? Então, o beta tem bexiga natatória? Tem, é um peixe ósseo. O beta é um dos que usa a bexiga natatória para respirar. Por isso que o aquário de beta não precisa de oxigenador, de aerador. Ele sobe, engole o ar e usa para respirar. Isso, os caras que, né, estão falando aqui no chat, os caras que moram nas regiões tipo Pantanal, que alaga por um tempo, depois tem a seca e tal. Quando alaga, a decomposição daquela serrapilheira, daquelas folhas é grande e acaba o oxigênio da água. Então, o que ele faz? Ele pega o oxigênio do ar para respirar. Tá? Agora, olha, vamos aos peixes. Agora, a característica é essa aqui, ó. Essa famosa raia. Tem gente que chama de arraia. É a mesma coisa, tá? Raia ou arraia, tanto faz. Mas agora a gente tem os peixinhos cartilaginosos. Esses são aqueles que você não quer se encontrar tão facilmente na água. Tirando a raia, que é bonitinha, apesar de algumas terem ferrão, né? Tem mais diferenças? Tem muitas e muitas e muitas diferenças, né? Tem uma que eu olhei aqui agora e lembrei, ó, nadadeira caudal, ó, em formato de V, tá vendo? A nadadeira desse bichinho aqui, ela é diferente, ó. Ela não tem esse formato de V necessariamente, ela tem essa parte aqui, ó. Tem diferença até na nadadeira, mas a gente não precisa tanto, tá? A linha lateral, que a gente percebe aqui, ó. Depois ela desapareceu, a linha lateral. Aqui, ó. Formatão de V, assim, acentuado, ó. Agora, as nadadeiras desses outros peixinhos aqui, elas têm essas projeções, assim, ó. Que se a gente olhar, são projeções ósseas, tá vendo, ó? Na raio-x. Esse cara aqui não tem osso. O osso dele acaba aqui, na coluna vertebral. Né? Tipo, aqui não tem osso, aqui não tem osso. O osso é a coluna vertebral. Aí o crânio. Boquinha ventral, ó, boquinha virada para baixo, então é a característica. Mas vamos àquelas mais marcantes. Ó, as brânquias não têm opérculo. As brânquias ficam expostas.
Então a água entra pela boca do tubarão, sai pela brânquia e ele pega o oxigênio. Cuidado, 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 cuidado. E eu vou falar assim, ó. Cuidado com as videoaulas que vocês assistem por aí. Agora assiste a minha. E os caras, já vi uma videoaula aí dos caras falando assim, como a água tem que passar pelas fendas faringianas, ali pela brânquia do tubarão, e ela não se mexe, porque o opérculo do peixe ósseo fica se mexendo, né? Então, esse bichinho, ele não pode parar de nadar nunca. Aí eu olhei aquilo, falei, como assim não pode parar de nadar nunca? E a raia que fica escondidinha na areia, por isso que tem essa foto aí. E aqueles tubarões que ficam no fundo, parece que estão dormindo, às vezes estão mesmo, né? Então não é assim, né? Ele não precisa estar sempre em movimento. Ele gera esse fluxo de água, tá? Só que é lógico, e não é a questão de correnteza, ele ficou parado na correnteza. Ele produz o fluxo de água para respirar. Mas lógico, se ele está em natação, você está nadando, o gasto energético dele é maior, então ele precisa respirar mais. E aí o movimento que ele faz ajuda a captar o oxigênio, tá? Então essas brânquias com fendas, né? As brânquias abertas. O intestino comum tiflossole. Eu já usei esse nome uma vez, tiflossole. Alguém lembra? Para falar de quem que tinha tiflossole, que é esse intestino assim, ó, em espiral. Tá? Então esse tiflossole aqui é para aumentar a área de absorção. Isso, era lá na sanguessuga, lá na aula de minhoca, tá? As escamas dele são escamas que elas não ficam na superfície, você não consegue tirar a escama de um tubarão, não é? A escama do tubarão, ela fica presa nas camadas mais inferiores da pele, não dá para arrancar. A gente chama de escama placoide. E uma coisa que eu gosto muito, eu acho muito louco isso aqui, as ampolas de Lorenzini, tá? Ó, a ampola de Lorenzini é um órgão sensorial que dá para ele a sensação de campo eletromagnético. O bichinho sente campo eletromagnético. Você já viu o campo eletromagnético lá com eles, né? Lá com eles você aprendeu o campo eletromagnético. Não tinha negócio de regra da mão esquerda, regra da mão direita. Tinha um que você colocava o dedão e virava a mão e dava o sentido do campo eletromagnético. Não foi isso? Não me engano, é que eu sei, hein? Sim, né? Quando você tem um campo eletromagnético, você precisa de uma diferença de potencial. A partir do momento que você tem uma diferença de potencial, gera-se um campo eletromagnético. Então, um tubarão aqui na sala da minha casa, de olho fechado, ele saberia me dizer onde estão todos os fios, todas as lâmpadas e todos os interruptores da minha casa, se eles estivessem ligados. Aí você fala, tá, parabéns. Então ele vai lá embaixo saber isso? Não, cabeção. Quando você tem contração muscular, não gera o campo eletromagnético? Seu coração batendo 24 horas por dia gera um campo eletromagnético. Então, muitas presas de alguns tubarões se escondem se enterrando. Faz a mínima diferença. Ele sabe que você está lá de olho fechado. Por isso que surge aquele mito de que o tubarão não, como é que é? Fecha o olho para caçar. Apesar de ser praticamente um mito isso, eles enxergam muito bem, eles não são cegos, ele usa essa questão para identificar a presa e poder caçar. Então, aquele negócio assim, né? Filme do tubarão, né? Tem o bicho, uma pessoa lá, paradinha lá, boiando, e o tubarão circundando a presa. Você acha mesmo que isso acontece? Isso não acontece, tá? Porque ele não é bobo. Olha o tamanho, olha o seu tamanho. Ele vai chegar de surpresa. Você não vai nem ver. E ele sabe onde você está, porque ele está sentindo o seu campo eletromagnético. Quanto mais agitado você ficar, mais fácil ele vai te sentir, né?
E ele tem essa sensação do sangue também. Ele consegue sentir o cheiro do sangue. Ele tem uma narina ali, né? Tá vendo no desenho? Ele tem uma narina que percebe a ele, que garante a ele sentir o cheiro do sangue a longa distância. A visão dele é boa, muito boa, tá? Só que quando ele está atacando, você deve ter visto isso em alguma imagem, ele fecha uma membrana no olho para evitar machucar o olho. Mas aí já não tem problema. Por quê? Porque ele já está mordendo. Essa é a questão. Ele não fecha o olho antes, ele fecha o olho durante a sua alimentação. Então ele consegue enxergar muito bem, tá? Muito doido isso. Ah, porque o ataque de tubarão acontece porque o tubarão confundiu o surfista com a foca. Pô, você acha que isso é verdade mesmo? Depois do que eu falei? Não, é uma mentira. Ele sabe o que é foca e sabe o que é humano. Ele sabe. Agora, a pergunta é assim, ó. Vamos lá, né? Vamos tirar os mitos do tubarão. O que levou o tubarão a atacar um ser humano que não faz parte da cadeia alimentar dele? Ah, já que você está tendo aula de cadeia alimentar na frente 3, que eu estou sabendo lá das frentes, né? Perfeito, fome. Ele se arriscou. Não é nem curiosidade, Vitor. Porque assim, ó, se ele percebe que alguma coisa é muito maior do que ele não vai atacar, ele vai fugir, como qualquer animal. Eu tô vendo lá, o tubarão lá, um tubarão, sei lá, tigre tem 1,5 metro. Pô, eu tenho 1,90 m e 300 quilos. Ele vai fugir. Ele só chegou perto e mordeu porque tá com fome. Quantas vezes vocês já ouviram falar, tirando filme, hein, por favor, que o tubarão atacou a pessoa, mordeu, levou ela lá para as profundezas e nunca mais a pessoa foi vista? Porque é o que ele faz com a presa dele. Ele morde, leva embora e bota. Acabou. O que acontece é, só tem ataque de tubarão em praia com desequilíbrio ecológico. Quando ele não tem comida. Aí o que ele faz? A hora que ele está no desespero de fome e morde a pessoa, você não vai fazer, ai meu Deus, um tubarão. Não. Você se mexe, você arranca, você puxa a perna, você exerce uma força que ele não está acostumado. O que ele faz? Ele fica com medo, ele abre e vai embora. Ele fala, puta, não vou conseguir comer isso, e vai embora. Não é? Mas até aí, tomar uma mordida com sei lá quantos mil dentes na perna, dilacera a perna de uma pessoa. Né? Então guardem isso, né? Só acontece ataque de tubarão em praia com desequilíbrio ecológico. Vai ver lá no Caribe que os caras mergulham com tubarão, sem roupa de proteção, sem nada, faz visitação turística. Os tubarões estão todos em regiões sem desequilíbrio ecológico. Tá? Por que aqui a região de Recife é mais afetada, né? Por isso, ó. Você pegar a praia aqui, o litoral brasileiro, aqui a gente tem um porto no sul do Recife. Alguém lembra o nome desse porto aqui? Ah, tem um porto, eu esqueci o nome aqui. Aqui está a cidade de Recife, aqui fica Olinda, né? Aqui era um mangue. Não é Porto de Galinhas, é mais para baixo. Eu esqueci. Eu acho que é o segundo maior porto do Brasil, perto só do Porto de Santos. E eles estão com um projeto de ampliação. Isso aqui era tudo área de manguezal. Teve alguma coisa com liberação de proteção de área de manguezal esses dias aí, pelo nosso grande ministro do Meio Ambiente. Isso, Porto de Suape, muito obrigado. Porto de Suape. Aí, o que aconteceu? Era mangue. O que é mangue? Mangue é o berçário de espécies. Tipo, as espécies de rio botam os ovos e as larvas crescem no mangue, porque é uma região salobra e aí não tem predador de rio. As espécies de mar botam os ovos e as larvas crescem aqui na região salobra, porque não é água salgada. E os tubarões moravam aqui, ó. Ficam por aqui. Então aqui era uma região cheia de comida para eles. O que fizeram há muitos anos, antes da legislação? Aterraram o mangue e fizeram um porto, que é o segundo maior do país. Tá? O que aconteceu com a comida do tubarão? Já era. E aí o que aconteceu? O barquinho sai daqui e vai para a Europa, ó, ou vai para a América do Norte. Ele vem para cá e vai embora. Tá? Os dejetos, o lixo, o resto de comida, fezes e tudo mais, eles jogam na água.
né? E aqui você tem uma movimentação para baixo, mas a água é fria. E aqui a água é quente. E esse bichinho já está debilitado. O que eles começaram a fazer? A comer restos e nadar para cima. Aí quando eles vieram nadar para cima aqui, ó a praia de Recife aqui, ó. Aí eles vêm para cá. Só que na praia aqui de Recife, na Praia da Boa Viagem, tem esse nome porque tem uma formação de Recife aqui. Tudo bem que está morto, né, e tal, e várias placas. Não nade para fora do Recife. Nade para dentro do Recife, porque eles não entram aqui. Então fica uma área de proteção. Então os acidentes, não fala acidente, os incidentes foram aqui, ó, Praia de Olinda, tá? Aqui. E tem uma outra prainha aqui que eu esqueço o nome também, abaixo da Praia da Boa Viagem, que é onde acontecem alguns ataques. Mas apesar de serem raros, é o que alguém colocou aí, né? Se ele não come a perna, o cara mordeu com 200 dentes, dilacera a perna e muitas vezes tem que amputar. Então os incidentes eles são grandes. Ou se não chega o socorro rápido, a pessoa morre perdendo sangue. Então só existe essa situação aqui no nosso litoral brasileiro, né, nosso do Brasil, porque a criação do porto desequilibrou o meio ambiente, né? Então, tem lá algumas instituições. Tem um cara, ele é aqui de Santos, mas ele é o maior conhecedor de tubarões do Brasil, chama Otto Gadig, se me engano, foi um professor meu. Se quiser ver um pouquinho mais de trabalho sobre isso, converse com esse cara. Então, existem aqui as ONGs e tal, que elas vêm nessas áreas aqui pescando tubarão. Então, se ela pescar um tubarão aqui, eles pegam o tubarão e soltam lá embaixo de novo. Pegou o tubarão aqui, ou solta lá em cima. Como reverter essa situação? Não deixar o mangue desaparecer. E aí vem uma legislação que impede construções ou qualquer interferência humana em área de manguezal, que é essa legislação que foi essa portaria que foi derrubada aí pelo ministro do Meio Ambiente nos últimos dias, né? Dá para refazer o mangue? Ó, dá para tirar a sujeira daquele que já existe, né? Porque eu não vou, já tem uma construção aqui, eu não vou tirar, mas eu posso garantir a qualidade do mangue, tá? E aí, para evitar o ataque mais especificamente, ficam barquinhos aqui. Hoje em dia eles colocam presilhas com GPS no tubarão para ver se tem fazer um mapeamento, para ver se tem algum tubarão por aqui ou não, e avisar lá os frequentadores. Apesar que existem os avisos, tá? Tem umas placas lá falando para você não nadar em certas regiões. Nas regiões que as pessoas nadam e às vezes são mordidas, né? Fazer o quê? Tem um monte de placa lá, adoro Recife. Queridos, eu vou parar de gravar aqui,